Thiago. Tudo certo. Ouvindo, sim. Desculpa o atraso aí, moçada. Eu tava dando aula na faculdade agora, os 2 primeiros horários, e já acabei meio em cima do horário. Ainda fiquei conversando um negócio com a Janaína lá, e acabou que enrolou a vida. Por isso que eu demorei um pouquinho a chegar em casa, mas vamos lá, agora vai dar certo. Turma, a gente falou então na aula de quinta-feira a respeito dos itens que eu vou considerar para eu identificar uma válvula direcional. Mas não só identificar, né? Também eu vou usar para eu selecionar uma válvula. E isso vai ser importante porque essa seleção ela vai passar por vários aspectos diferentes que aí a gente, vocês fizeram aquele trabalho, então vocês olharam, verificaram que eu tenho uma infinidade de características diferentes em cada um desses trabalhos, né? Em cada uma das especificações das obras que eu estou buscando para fazer uma seleção. E aí, não tem uma válvula melhor, não tem uma válvula pior, vai ter uma válvula mais indicada para uma determinada situação que eu estou considerando, né? Seja essa situação envolvendo custo, seja envolvendo nível de tecnologia, nível de automação industrial que eu tenho dentro da planta, velocidade de trabalho, qualidade daquele ar, as conexões e daí por diante. Então, turma, isso vai ser possível, tá? Quando a gente estiver falando nos circuitos pneumáticos, que é o que a gente vai começar a falar na aula de hoje. Mas antes de falar desses circuitos pneumáticos, nós vamos falar de mais algumas válvulas que vão ser muito utilizadas dentro da minha realidade de automação industrial baseada em pneumática ou hidráulica, que vão ajudar a controlar e a gerenciar esses circuitos pneumáticos que eu tenho. Uma das válvulas muito comuns que a gente vai encontrar também são as chamadas válvulas de bloqueio. Essas válvulas de bloqueio, como o próprio nome já diz, elas vão bloquear, vão impedir esse fluxo de ar comprimido numa determinada direção e vão bloquear numa outra determinada direção. Certo? Então, elas vão funcionar como retenção, escape rápido, isolamento ou simultaneidade. Turma, essas últimas duas, quando eu tenho uma válvula de isolamento ou uma válvula de simultaneidade, eu vou ter uma característica muito importante nela que a gente popularmente, costumeiramente chama de válvula ou válvula E. O que significa uma válvula ou? Ou ela vai permitir a passagem para uma determinada direção ou para outra. Quando eu estou falando de uma válvula de simultaneidade, significa que eu consigo, através dessa válvula, acionar 2 recursos ao mesmo tempo. Então, uma direção em 2 recursos ao mesmo tempo, ou mais. Então, vamos lá. As válvulas de tensão, que são aquelas primeiras que nós vamos falar, elas basicamente têm o mesmo funcionamento das válvulas de retenção que a gente falou lá nas máquinas de fluxo de deslocamento. Então, vai ser uma válvula que vai possuir uma sede e um êmbolo interno, seja ele cone, esfera, disco, que vai permitir a passagem num determinado sentido, num determinado sentido do fluxo, ela vai permitir essa passagem, e no sentido inverso, não, ela vai fazer o fechamento dessa linha. Então, se a gente olhar no desenho, por exemplo, essa válvula ela permite a passagem de 1 para 2, no sentido 1 para 2, só que se eu tiver um retorno desse fluxo de 2 para 1, tanto a força do fluxo quanto uma mola que ela vai possuir, né, para ajudar nesse fechamento, ela vai impedir o retorno desse fluxo. Então, eu consigo, muitas vezes, manter a linha sobre uma determinada pressão com a utilização de uma válvula de retenção.
eu consigo evitar o retorno desse ar comprimido para dentro do reservatório por uma pressão negativa. Eu consigo garantir que eu vou ter uma pressão de utilização adequada para um determinado atuador durante um determinado tempo, mesmo que eu tenha uma falha no meu sistema de geração. Então, elas vão ser muito utilizadas nesse impedimento do retorno do fluxo, seja ele hidráulico ou pneumático, né? E a simbologia que eu estou utilizando é essa simbologia aqui. E depois, daqui um pouquinho, eu vou mostrar para vocês o quanto essa simbologia ela é importante dentro do meu sistema. Bom, outro tipo de válvula muito comum que eu vou encontrar são as válvulas de escape rápido. O que essas válvulas de escape rápido vão fazer? Elas vão ser utilizadas, pessoal, principalmente quando eu quero ter uma velocidade de deslocamento do pistão maior do que o que ele naturalmente é. Significa que lá, quando eu falei para vocês do movimento do pistão, e ele tem um esvaziamento dessa câmara, na câmara dele. Então, eu tenho um escape do ar de dentro da câmara do pistão, seja ela a câmara dianteira ou a traseira. Quando eu tenho essa saída desse ar que a gente chama de escape, significa que eu estou expulsando esse ar de uma forma muito rápida para que o pistão se movimente muito rápido naquele sentido. Então, é necessário que essa câmara de enchimento supere a pressão da câmara de esvaziamento. Aquela pressão que está recebendo o ar comprimido supere a pressão da câmara que está expulsando esse ar comprimido. Certo? E esse ar que está sendo expulso, vamos dizer assim, ele vai ter que se deslocar por uma tubulação de saída. Então, como eu comentei com vocês, esse ar de saída do pistão ele vai ser descarregado para a atmosfera. Certo? Ele vai ser descarregado para a atmosfera. Quanto mais rápido eu tenho essa descarga de ar, significa que mais rápido essa câmara vai ser desobstruída, mais rapidamente o cilindro vai se movimentar. Só que eu tenho um inconveniente desse tipo de aplicação. É uma aplicação ruidosa. Então, por ser uma aplicação ruidosa, eu vou ter problema de poluição sonora, onde eu utilizo o escape por si só, turma, ele já é ruidoso. O escape por si só já é ruidoso. Quando eu ainda tenho um forçamento desse escape, significa que eu vou ter mais ruído ainda. Então, eu utilizo dispositivos silenciadores nessas conexões de saída para garantir um abafamento desse ruído sonoro, quando eu estou expulsando o ar. E aí vem as válvulas que eu estou chamando de válvula de isolamento. Essa válvula de isolamento, turma, ela vai ter 3 orifícios. 2 de entrada e 1 de saída. Significa 2 entradas de pressão e 1 ponto de utilização. Sabe? O que quer dizer isso? Significa que eu tenho um sinal de entrada nessa válvula, ou seja, um indicativo que essa válvula vai ter que atuar. E uma vez que eu estou acionando uma entrada, obrigatoriamente eu estou fechando ou obstruindo a outra entrada de acionamento dessa válvula. Então, o sinal de acionamento de uma entrada obrigatoriamente indica o fechamento do outro acionamento. Certo? Então, se a gente for pensar no sistema, essa aqui é uma válvula ou uma válvula de isolamento. O que ela quer dizer? Quer dizer que se ela for acionada por essa botoeira, por essa válvula aqui, ó, o fluido vai se movimentar por aqui
e ele automaticamente vai fechar essa entrada. Ela vai sair pela saída de utilização número 2. Se ela vier por aqui, eu estou fechando essa e abrindo essa. Se eu tiver uma pressão igual nas duas entradas, aquela que atingir primeiro vai movimentar no sentido oposto, certo? Se eu tiver pressão diferente, é claro que ela vai estar favorável àquela maior pressão. Beleza? Então, isso é uma válvula chamada de válvula de isolamento, popularmente conhecida como válvula OU. E essa é a simbologia dela que é utilizada. Existe, turma, a válvula E, ou de simultaneidade, que também vai ter 3 orifícios. 2 entradas de pressão e 1 ponto de utilização. Certo? Então, significa que eu só vou ter uma pressão de saída quando as 2 pressões de entrada estiverem pressionadas. Certo? Então, obrigatoriamente, as 2 entradas têm que receber ar comprimido para eu ter pressão de saída. Se uma só entrada estiver pressurizada e a outra não, ela não vai liberar o fluxo por ela para acionar um determinado atuador. Certo? Não necessariamente os 2 sinais têm que ter o mesmo valor. Porém, é obrigatório que eu tenha os 2 sinais ocorrendo de forma simultânea. Daí o nome da válvula. Então, essas válvulas são muito utilizadas onde eu preciso ter uma redundância, onde eu preciso ter uma segurança operacional, onde eu preciso ter um duplo acionamento para garantir uma segurança do equipamento, uma segurança das pessoas. É muito utilizada para esses fins dentro de um sistema de trabalho. E existem também as válvulas de controle de fluxo. Então, existe uma válvula de controle de fluxo variável bidirecional, existe a válvula de controle de fluxo variável unidirecional. Então, qual que vai ser a utilização delas? Basicamente, quando eu tenho que controlar a quantidade de ar que passa, o volume de ar que passa. Então, eu vou utilizar, como o próprio nome já diz, da mesma forma que eu trabalhei lá, que eu já expliquei um pouco para vocês, é onde eu preciso diminuir o fluxo de ar em relação ao que existe na tubulação. Então, essas válvulas de controle de fluxo, elas vão diminuir a vazão. Certo? Ao mesmo tempo, que existem as válvulas de controle de pressão, onde eu vou utilizar, é onde eu preciso ter uma diminuição da pressão, um controle da pressão de uma determinada linha em relação à pressão da linha principal. Então, onde eu quero reduzir essa pressão de trabalho para um determinado ponto específico, eu vou utilizar essas válvulas de controle de pressão, que vão ser extremamente importantes para determinadas aplicações, onde eu tenho atuadores, onde eu tenho válvulas, onde eu tenho sistemas de acionamento que trabalham com pressões menores do que a pressão da linha. Ao invés de eu ter uma geração de ar comprimido dedicada numa pressão mais baixa para aquela linha, eu coloco uma válvula redutora de pressão, de controle de pressão, que eu vou conseguir esse sistema de forma muito mais fácil. E essa é a simbologia para esse tipo de equipamento. Até então, moçada, dúvidas? Para mim tá tranquilo, cara. Beleza? Então, vamos seguir aqui, deixa eu pegar um material novo para a gente trabalhar. Bom, então a gente já falou dos atuadores, a gente já falou das válvulas, a gente já falou da geração do ar comprimido e a gente já falou dos sistemas que eu tenho de controle desse ar comprimido
para reduzir fluxo, para reduzir pressão, para direcionar, para impedir movimento, para facilitar o movimento, para bloquear, para segurança operacional, segurança da linha, para essa infinidade de aplicações que a gente tem. Agora, turma, nós vamos pegar tudo isso que nós falamos e nós vamos integrar. E quando eu faço toda essa integração desses vários dispositivos pneumáticos que nós já conversamos, é onde vai dar origem aos circuitos pneumáticos. Então, o circuito pneumático é uma representação gráfica daquilo que eu preciso identificar como sendo toda a união desses vários dispositivos diferentes para montar um sistema que vai da geração à utilização desse ar comprimido para trabalhar, para funcionar um atuador. Vou tomar uma água aqui. Então, turma, basicamente, toda máquina ela vai ter duas partes. Parte operativa e o comando. A parte operativa é o que, de fato, vai executar um trabalho. Então, é a parte chamada de potência. Certo? E o comando vai ser aquela parte onde que vão gerar as informações da parte operativa. Então, é aquele que vai comandar, vai determinar, vai acionar a parte operativa, que pode ser feita de várias formas diferentes. Então, os circuitos pneumáticos nada mais é do que uma representação de como que isso vai ser feito dentro do comando de um sistema pneumático. O comando das ações pneumáticas de um determinado dispositivo, de um determinado maquinário. Beleza? Então, turma, nós estamos falando de uma representação gráfica para indicar isso. E a forma mais simplificada que a gente tem de representar os circuitos pneumáticos é em relação ao movimento dos cilindros. Então, padronizou-se que eu vou usar o símbolo mais e o símbolo menos para representar o movimento desses cilindros. O símbolozinho de mais vai representar o avanço da haste do cilindro e o símbolozinho de menos, negativo, vai representar o recuo da haste de um cilindro. Então, a gente viu lá que os cilindros pneumáticos, avanço e recuo, ou avanço e retorno, né? E esse movimento de vai e vem vai ser representado por essa simbologia mais e menos. Então, se eu tiver, por exemplo, lá no exemplo 1, eu tenho A mais, na fase 2, B mais, na fase 3, A menos, e na fase 4, B menos, significa que o primeiro movimento, o cilindro A avança, depois o cilindro B avança, depois o cilindro A recua, depois o cilindro B recua. Se eu pegar um segundo exemplo, A mais, B menos, B mais, significa que o cilindro A avança, o B recua, depois o A recua e o B avança. Se eu tiver a simbologia A menos, B mais e A menos, B menos, significa que eu tenho o recuo do cilindro A, o avanço do cilindro B, e depois eu tenho que o cilindro A e B vão recuar ao mesmo tempo. Então, moçada, isso é uma representação com símbolos num circuito pneumático. E a forma mais comum da gente encontrar, ou dentre as formas mais comuns da gente encontrar, também está a representação em forma de diagrama. E aí, o primeiro diagrama que a gente vai ver é chamado de diagrama espaço-fase. Muitos de vocês vão ver o nome trajeto-passo. Quem já viu esse nome, diagrama trajeto-passo?
Quem nunca ouviu, turma? Professor, eu não faço a menor ideia do que você está falando. Converse comigo, vamos lá. O Mário nunca viu. Júnior também não. Imagino que, se alguém tiver ouvido, é um ou outro só. Turma, o que é um diagrama trajeto passo? Basicamente, eu vou ter um sistema XY, que a gente está mais do que careca de saber, né? Mais do que acostumado a trabalhar com o sistema XY. E onde eu vou ter valor binário, 0 e 1. Aonde o 0 vai indicar a posição de repouso, motor parado, cilindro com haste recuada, ausência de sinal, e 1 vai indicar o cilindro atuado. O elemento atuado, desculpa, não o cilindro necessariamente. O cilindro avançado, um sinal atuado, um motor funcionando. Tá? O eixo horizontal, que seria o eixo X, indica as fases ou o passo que eu estou naquele circuito. E o eixo vertical está indicando se eu tenho uma atuação ou não do elemento. Se eu tenho o elemento atuado ou o elemento em repouso. E aí, turma, eu vou ter linhas auxiliares que vai indicar o acionamento ou não desses elementos. Então, essa é a representação de um diagrama trajeto-passo. Ou seja, turma, quantos passos eu tenho nesse diagrama de cima? 5, né? E nesse aqui? 5. Ou seja, turma, estado 0, recuado, estado 1, avançado. Significa que o cilindro A, ele começou o meu processo recuado, avançou no segundo momento, permaneceu avançado no terceiro momento, recuou no quarto passo, manteve-se recuado no quinto passo. O cilindro B começou recuado, no segundo passo recuado, no terceiro avançou, manteve-se avançado no quarto, recuou no quinto passo. Essa simbologia, turma, é importante porque a gente vai identificar ou de forma simbólica ou de forma trajeto-passo o acionamento ou não desses elementos dentro de um circuito. Então, esses atuadores são representados por essas linhas aqui, que estão em negrito. Estado de repouso, seja ela recuada ou avançada. Então, quando eu tenho a linha horizontal, turma, significa que eu estou mantendo a posição. Seja mantendo a posição de recuo, ou seja, mantendo a posição de avanço. As linhas inclinadas representam movimento. Ou um movimento de avanço, ou um movimento de recuo. Beleza? Turma, aqui a inclinação é a mesma. Tanto desse cara para esse, quanto desse para esse, quanto desse para esse, quanto desse para esse. Mas pode acontecer de eu ter inclinações diferentes dentro do mesmo sistema, dentro do mesmo cilindro, por exemplo, ou em relação a cilindros diferentes, por exemplo. Tá? Então, diferentes inclinações indicam diferentes velocidades. Ou seja, ele está chegando mais rápido ou menos rápido no segundo passo. Então, eu posso ter um avanço rápido ou lento e um recuo ou um retorno rápido ou lento. Beleza? Quando eu tenho motores pneumáticos, turma, eu não tenho esse cara representado dessa forma, e sim por linhas verticais. Certo? Então, quando eu tenho linhas verticais,
significa partida e parada de um motor pneumático. Então, esses dois sistemas, ou esses dois cilindros, eles são partes de um mesmo circuito pneumático. Então, vários elementos de um mesmo circuito pneumático, eles vão sendo representados um embaixo do outro, dessa forma, como eu estou mostrando aqui para vocês. Então, turma, um circuito pneumático ele vai ser representado em forma gráfica, demonstrando a relação de todos esses componentes da parte de comando do equipamento. A parte de potência a gente deixa quieto por enquanto. Então, a gente vai conseguir visualizar graficamente a operação desse determinado equipamento. Então, é muito importante, dentro da manutenção, que eu saiba a sequência de funcionamento, a sequência de operação, a sequência de resposta que eu tenho de um circuito pneumático em relação às solicitações que eu tenho de entrada. Então, além do ponto de vista de manutenção e do ponto de vista de projeto, facilita muito para mim visualizar a sequência de operação de um determinado sistema só de olhar o circuito pneumático daquele cara. E aí, a gente fala de símbolos que são normatizados. Lembra que eu mostrei para vocês a simbologia de cada elemento que a gente viu? Vocês decoraram aquela simbologia, turma? Sim ou não? Não. Lembra não? Não é possível, hein? Decorado, não. Que é isso? Nós vimos só uns 3 componentes. Preocupa não. Estou enchendo o saco de vocês. Vou mostrar para vocês uma lista de simbologia de equipamentos que a gente vai colocar nos circuitos pneumáticos, caso seja necessário. O que é importante a gente saber? Quando eu estou falando de linha, dessa forma, é simplesmente uma linha de pressão. Tubulação é uma linha por onde está passando ar comprimido. Quando eu tenho essa simbologia, significa que eu estou fazendo uma linha piloto. Ou uma linha de dreno. Tem essa simbologia. Essa simbologia, traço ponto, é uma linha de contorno. Ou seja, vai delimitar um conjunto de funções. Lá em mecânica dos fluidos, vocês chamaram isso de volume de controle. Lembra disso? Então, tem os conectores, uma linha flexível, união de linhas. Essa simbologia aqui, ó, a gente tem que ter cuidado para não confundir com essa. Quando eu tenho essa simbologia com um pontinho, significa que essas linhas se unem. Quando eu tenho essa simbologia sem o pontinho, significa que as linhas se cruzam, mas não estão conectadas. Essa aqui é mais fácil da gente identificar. Direção de fluxo, reservatório aberto à atmosfera, linha terminando abaixo do nível de fluido e linha terminando acima do nível de fluido. Beleza? Então vamos lá. Linha sob carga, plug ou conexão bloqueada, restrição fixa, restrição variável, bomba simples de deslocamento fixo. Motor rotativo de deslocamento fixo, motor rotativo de deslocamento variável, motor reversível, motor oscilante, cilindro de simples ação com retorno por mola. Estão lembrando? Beleza? Então, tem mais essa aqui. Então, cilindro de dupla ação, termômetro, rotâmetro, que é o medidor de fluxo, motor elétrico, acumulador por peso, cilindro com haste dupla, cilindro com 2 amortecedores fixos, cilindro com 2 amortecedores reguláveis, cilindro telescópico. É quando eu tenho vários graus aqui de abertura. Isso nós
Nós vimos lá também. Cilindro com haste dupla, termômetro, aqui é repetir, ficou repetido. Eixo com rotação em um único sentido, acumulador por mola, eixo com rotação nos dois sentidos, acumulador por gás genérico. E aí, turma, eu tenho essas todas simbologias aqui, mas eu queria chamar a atenção para isso. Ó. Válvula de retenção sem mola, válvula de retenção com mola. Válvula de retenção pilotada para abrir e para fechar. Válvula de retenção dupla ou geminada. Manômetro, vamos utilizar muito manômetro. Filtro, aquecedor, válvula de passagem NF, válvula de passagem NA. Conexão bloqueada, válvula, agulha, 4 conexões bloqueadas, passagem bloqueada na posição central. Vimos isso na última aula. Válvula, quantas posições essa aqui, gente? Duas posições, 3 vias. Duas posições, 4 vias. E daí por diante, toda aquela simbologia que a gente viu. Turma, precisa decorar isso aqui tudo? O que vocês acham? Não, né? Precisa decorar isso aqui, não. Só que tem um detalhe. A gente precisa saber quando usar cada um desses símbolos aí. Por que vai ser importante a gente usar cada um desses símbolos aí? Para representar o circuito pneumático condizente com a situação real. Então, se eu for utilizar esse circuito pneumático para fazer uma simulação, para fazer um projeto, para fazer uma manutenção, para fazer uma documentação de projeto, eu vou precisar que ele esteja exatamente conforme a realidade. Então, o que é muito comum de acontecer? Eu ter elementos no circuito pneumático que não estão no físico, não existem na realidade. E o contrário, eu vou adicionando elementos naquela minha tubulação física e eu esqueço de adicionar esses elementos no meu projeto. E aí, turma, é onde que eu começo a ter as diferenças, os problemas de projeto e dimensionamento. E acaba arrebentando a minha documentação de projeto. Até então, foi claro? Tranquilo? Beleza, Thiago. Então vamos lá. Turma, o que é importante eu considerar? A disposição desses elementos. Como que esses elementos eles vão ser dispostos no circuito pneumático? Então a gente precisa entender o seguinte. Primeiro, eu vou montar respeitando uma sequência de comando no sentido vertical descendente. Então, isso vai facilitar muito o nosso entendimento. Agora, eu vou respeitar isso na medida do possível, né? Aonde vai facilitar realização, interpretação e leitura desse circuito. Então, o que é a ordem ideal? Primeira coisa, montar os blocos de acionamento de potência. Cilindro, atuadores rotantes e daí por diante. Segundo ponto, válvulas direcionais. Terceiro, as válvulas auxiliares, seletoras, temporizadores e daí por diante. Quarto, numa
de cima para baixo que nós estamos falando, tá? Expulsadores, fim de curso, sensores. E no quinto, filtro, regulador, lubrificador e válvula deslizante. Nossa, Thiago, mas como assim? Não estou entendendo isso, não. Turma, quando eu tenho uma válvula de fim de curso, então eu vou representar ela conforme eu estou colocando o bloco de entrada e na posição mais adequada ao circuito, de forma a melhorar visualmente aquilo que eu estou indicando dentro do meu circuito pneumático. Todos esses elementos, eles vão ser representados na posição de repouso dele. Cuidado, então eu não represento um elemento acionado. Certo? O que eu estou falando que são as linhas de ar, elas vão ser retas, horizontais e verticais. Então não se faz linhas inclinadas para simbolizar linhas de condução. Aquelas linhas que são de condução de ar, de pressão de ar, são contínuas, e aquelas que são de pilotagem, elas são tracejadas. Então, moçada, a melhor representação que eu posso buscar, além da representação em si, eu também gerar códigos, tags, para aqueles elementos que estão sendo representados dentro de um circuito pneumático. Então, o que eu vou ter? O ideal é que eu tenha um conjunto de símbolos de forma alfanumérica. Então, letras maiúsculas para cilindro pneumático. A, B, C, D, só. Quando essas letras estão acompanhadas de números, ou seja, letras maiúsculas e números para válvulas direcionais dos cilindros pneumáticos. Ou seja, a válvula A1 é a primeira válvula direcional do cilindro A. E isso vale para B1, para C1 e daí por diante. Quando eu tenho uma letra e um número par para fim de curso, significa que eu estou representando aquele que determina o avanço do cilindro. Com a letra, claro, representando esse cilindro no qual eu estou falando. Quando eu tenho uma letra e um número ímpar, para fim de curso, que vai realizar o recuo do cilindro. E eu já mostro para vocês como é que eu faço isso. Certo? Então, letra e número par, avanço, letra e número ímpar, para o cilindro que vai, para o fim de curso, que vai fazer o recuo do cilindro. O número 1 vai indicar a válvula direcional daquele cilindro. Quando eu tenho letras maiúsculas e números, eu vou identificar reguladores de fluxo. A letra correspondente ao cilindro, o número par vai indicar a regulagem da velocidade de avanço da haste. Quando eu tenho letras maiúsculas e números para identificar isso, mas eu tenho uma letra maiúscula com um número ímpar, significa que esse número ímpar vai indicar a regulagem da velocidade de recuo da haste, exceto o número 1. Então, número par, quando eu tenho dois números e um número par, significa que eu estou falando da regulagem de avanço. Dois números com número ímpar, velocidade de recuo. Então, quando eu tenho letras maiúsculas e números que vão identificar o filtro, regulador ou lubrificador, memórias auxiliares, temporizadores e daí por diante para outros componentes. Tiago, o que você está me falando? Estou falando que eu tenho essa configuração aqui. Toma. O que é isso aí que eu tenho, hein? Eu tenho um cilindro de simples ação, mas o cilindro é só esse aqui, não é?
Sim ou não, gente? Fala comigo. Pessoal, você quer um cilindro de simples ação com retorno de que tipo? Hein, gente? Esse é retorno por mola? Retorno por mola. Exatamente. Beleza. E essa válvula? Que tipo que é essa válvula aí? Repete, já que minha rede aqui tá meio ruim aqui, tá cortando. Que tipo de válvula que é essa daí? Hein, turma? Vamos lá. Me ajuda aí. Que tipo de válvula que é essa? Válvula de 2 estágios, 3 posição. 2 posições e 3 vias, correto? Uma entrada, uma saída e um escape. O que está indicando para nós, turma? Significa que, quando eu estou acionando essa válvula aqui, ó, ela vai permitir a passagem, então, de 1 para 2. Ao permitir de 1 para 2, o cilindro avança. Correto? Quando eu desaciono, o que acontece? Essa válvula vai impedir a passagem do ar. Então, ela vai bloquear a entrada 1. Quando ela bloqueia a entrada 1, o que acontece com a mola? Ela empurra essa haste para trás. O ar que estava aqui dentro, o que faz? Retorna de 2 para 3. Então, é um circuito que a gente chama de ação direta, onde o comando atua diretamente na válvula direcional do cilindro. Então, esse é o comando que vai atuar na válvula do cilindro. Então, turma, significa que eu tenho essa condição em avanço. Então, percebo, ó. Tá vendo que a válvula deslocou para cá? Então, essa caixinha é essa aqui, ó. Então, essa aqui significa que ela está indicando a passagem de 1 para 2, numa condição de acionamento. Numa condição de retorno, eu tenho a vazão de ar bloqueada e eu tenho ele escapando em 3. Entenderam como funciona um circuito pneumático? Então, e esse aqui? Significa que, quando eu aciono essa válvula, ela vai conectar 1 com a saída de serviço 4, certo? Ou seja, ela vai entrar aqui, ó, acionou, está entrando em 1, saindo em 4. Quando isso acontecer, o que acontece com o cilindro? Avança. Agora, para que isso aconteça,
essa câmara tem que estar vazia. Ou seja, quando isso acontece, o 2 tem que mandar o fluxo para 3, que é uma saída de escape. Quando eu desaciono essa válvula e ela volta para a condição dela, o que acontece? Com o ar, vai para 2. O ar indo para 2, o que acontece com o que estava na parte traseira dele? Vai de 4 para 5, que é o escape. Então, numa condição de avanço, ó, comando mandou o ar para cá, veio para 4, avançou o cilindro. Numa condição de retorno, o ar está em 2, ele manda para a mesma entrada 1, que direciona para 2, que faz o cilindro retornar. Ao mesmo tempo que esse ar que estava aqui, ó, ele vai lá de 4 para 5. Toma. Nesse exemplo, dúvidas? Acho que é mais praticar mesmo, assim, porque eu mesmo, eu não tive contato com esse tipo de diagrama, então assim, vai ser mais a prática. Vinícius, eu não entendi. Deu uma cortada aqui para mim. Então, falando assim, porque eu não tive muito contato com esse tipo de diagrama, né? Aí para mim vai ser mais a questão da prática mesmo, para poder pegar o jeito disso aí. Não, beleza. Isso aqui nós vamos ver, inclusive, em laboratório, tá? Isso aqui nós vamos ver, inclusive, em aula prática. Nesse primeiro momento, aqui, entendeu? Esse vai e vem de cilindro para lá e para cá? E a movimentação da válvula? Entendi, sim. Beleza. Moçada? E esse cara aqui? Turma, tarefinha para vocês. Vocês vão ter 5 minutinhos para me explicar esse diagrama aqui. Vou deixar vocês dar uma olhada nele. Daqui um pouquinho eu vou perguntar, vou ver o que vocês vão falar. Ô, Thiago, Oi. esse aí é um circuito de duplação com botão? Isso. É um circuito de duplação com Você botão. aperta o botão, ele estica ele aciona o atuador. Na hora que você aperta de novo, ele recolhe. É isso? Ó. Condição inicial dele, qual que é? Ele recolhido. Beleza. Condição inicial e recolhida. Onde está o fluxo de ar? Tá parado ali no botão. Então, fluxo de ar dele está parado aqui, está parado aqui, está indo de 1 para 2. 2. Beleza? Uhum. Está indo de 1 para 2. Então, está aqui. Tem fim de curso? Não. Lembra dessa simbologia aqui? Ó? Ah, tem. Ou seja, eu tenho 2 fins de curso. Qual fim de curso está acionado? O A2. A2. Quando o fim de curso A2 está acionado, o que acontece? Eu tenho a mensagem aqui? Uhum. Tem. Certo? Mas por que não está passando o ar aqui? Porque no botão não passa. Ah, beleza, porque eu tenho essa botoeira aqui. Tranquilo? Todo mundo está entendendo isso, gente? Se eu não tivesse essa botoeira, o que ia acontecer, Hassan? O cilindro ia abrir até o A3.
Exatamente. Chegando em A3, o que ia acontecer? O fim de curso ia ser acionado e ele ia mudar. Ia mudar para cá. Ou seja, eu ia liberar a passagem de 1 para 2. Para 2. Quando eu libero a passagem de 1 para 2, o que O E sai. Exatamente. E aí ele recolhe. Aí ele recolhe. Moçada, então, essa simbologia aqui, ó, é um acionamento indireto. Eu tenho uma botoeira e eu tenho um sistema de fim de curso que vai fazer com que esse cilindro se movimente. Eu tenho duas válvulinhas aqui pilotadas por fim de curso que vão determinar a passagem de ar por essa válvula direcional. Então, a função dessa válvula aqui, ó, ela é direcionar o fluxo de ar ou para cá, ou para cá. Para a câmara traseira ou para a câmara dianteira. E o acionamento, o comando desse cara, ele vai ser determinado por esse fim de curso A2 e por esse fim de curso A3. Então, vamos dar uma olhadinha lá na tabela. Ó. O A2 e o A3. A2 significa que ele pertence ao cilindro A, é um fim de curso que responde ao avanço. Ou seja, quando esse cara for acionado, ele vai fazer o que com o cilindro? O cilindro avança. O cilindro, o fim de curso A3, ele é um fim de curso de recuo. Então, esse cara, quando a haste chegar nele e acionar ele, o que ele vai falar com a haste? Opa, recua. Certo? E aí, o circuito pneumático vai trabalhar dessa forma. Então, turma, na quinta-feira, o que nós vamos falar? Na quinta-feira eu vou passar mais alguns exemplos para vocês